Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje nós celebramos a memória da Virgem Santa Escolástica, a irmã de São Bento. Nasceu em 1480 e morreu em 547. Entre os diversos fatos interessantes que se contam sobre a vida desses dois irmãos, se fala de que na noite anterior à sua morte, eles passaram a noite falando das coisas de Deus. Então, uma bela amizade que supera até mesmo o vínculo da consanguinidade e que são unidos pelas coisas do Senhor. Hoje a antífona de entrada vai dizer assim: exultemos de alegria, pois o Senhor do Universo amou esta vida santa, esta Virgem santa e gloriosa. E nós hoje, na liturgia, nós estamos diante de Santa Escolástica. Mais uma vez a igreja nos coloca este modelo de santidade para que interceda também por todos nós. Na primeira leitura de hoje, nós vamos estar diante do pecado de Salomão. Diferentemente de Davi, que foi fiel ao seu Deus até o final, Salomão, para fazer expandir o seu reino e para consolidar alianças, ele foi se casando com diversas mulheres pagãs. E ele foi estabelecendo para elas templos, lugares de culto, e ele mesmo então celebrava esses cultos. Quando Salomão ficou velho, suas mulheres desviaram o seu coração para outros deuses, e seu coração já não pertencia inteiramente ao Senhor, seu Deus, como o do seu pai Davi. Então, por diversas vezes vai se fazer essa comparação entre Davi e Salomão. Enquanto Davi foi fiel ao Senhor, Salomão, ele caiu na idolatria que desagradava ao Senhor. Foi então que Salomão construiu um santuário para Camus, ídolo de Moabe, no monte que está de frente a Jerusalém. Então, nesses diversos montes, nesses lugares altos, Salomão foi permitindo construir esses templos aos ídolos. Então o Senhor irritou-se contra Salomão, porque o seu coração tinha se desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe tinha aparecido 2 vezes. Então, por 2 vezes o Senhor tinha admoestado Salomão para que deixasse essa idolatria, para que deixasse o pecado, e lhe proibira expressamente seguir a outros deuses, mas ele não obedeceu à ordem do Senhor. E o Senhor disse a Salomão: já que procedestes assim, e não guardastes a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo ao teu servo. Mas por amor a teu pai Davi, não o farei durante a tua vida, e da mão do teu filho que o arrebatarei. Não te tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém que escolhi. Então, depois da morte de Salomão, aqui já é anunciada a divisão do reino em 2 partes, o reino do sul e o reino do norte. E a leitura de hoje diz assim: isso aconteceu por causa do pecado de idolatria, de infidelidade. De certo que nós encontraremos na palavra de Deus mais de um motivo para justificar esta divisão, mas aquele que é mais repetido é aquele que aparece na leitura de hoje: a idolatria. O Deus de Israel é um Deus ciumento. E de fato, a passagem que existe na revelação no Antigo Testamento é conduzir o povo de um politeísmo a um monoteísmo, a crença em um só Deus. E Deus se torna, Yahvé se torna o Deus de Israel, e Israel se torna o povo de Deus. Davi cometeu os seus percalços, cometeu as suas falhas, sim, mas ele foi fiel a Deus. Já Salomão, ele cai na idolatria. Por isso o salmo de hoje vai dizer assim: lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Depois de nós lermos a infidelidade de Salomão, nós vamos dizer assim: que Deus permanece fiel, pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Os ídolos pagãos prestaram culto ao povo de Israel, mas Deus permaneceu fiel. Deus não abandonou o seu povo, pois imolaram até mesmo os próprios filhos.
Então aqui tem um fato que raramente se constata no Antigo Testamento, mas o povo de Israel, ao cair na idolatria, começaram até os sacrifícios humanos, que não era presente no povo de Israel. Ou se era presente, era no início, e que depois daquele episódio de Abraão é eliminado para sempre. Mas o povo de Israel começa então a fazer essas práticas de sacrificar os próprios filhos por causa do culto aos ídolos dos povos estrangeiros que invadiram Israel no reinado de Salomão. Na aclamação do Evangelho de hoje, nós assim vamos rezar. Acolhei docilmente a palavra semeada em vós, meus irmãos. Ela pode salvar vossas vidas. Essa palavra de Deus tem força, tem eficácia e ela pode agir. E hoje no Evangelho, nós vemos Jesus que ele se autoexila fora da região dos judeus, daqueles que conheciam a palavra de Deus, e vai para o território de Tiro e Sidônia. E ali então, nos próximos passos do Evangelho, nós vamos ver Jesus que está ali nesse local, aonde a salvação vai entrar nessa terra. O episódio de hoje vai falar daquela mulher cananeia que se aproxima de Jesus. Jesus então chega ali nesse território e busca estar em uma casa, mas não conseguiu ficar escondido, a multidão o procura. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Essa mulher era pagã, mais do que isso, era uma cananeia, uma filisteia. Então vejam que ela pertence àquele povo que do Antigo Testamento e ainda hoje é o grande inimigo do povo de Israel. Então que eram chamados de cachorros, que eram considerados como aqueles que não eram absolutamente destinatários da palavra de Deus, da salvação de Deus. Então, tendo tudo isso em mente, agora vemos a relação que Jesus tem com essa mulher. Essa mulher se aproxima. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E a mulher vai responder: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então, duas atitudes desta mulher são muito interessantes para iluminar o nosso caminho de fé. A perseverança. Ela, diante daquilo que Jesus vai dizer, ela não abandona. Quando era chamada com um modo como os judeus chamavam o seu povo de cachorrinho por Jesus, ela simplesmente poderia abandonar. A perseverança na oração é um desafio. Sobretudo quando nós estamos fragilizados, quando nós precisamos de Deus e nós rezamos e que parece que Ele não escuta, que está surdo. E não percebemos que a oração vai transformando o nosso coração. Ora, caríssimos, essa mulher persevera na oração, mas também tem uma outra coisa determinante, a sua humildade. Ela aceita ser chamada de cachorrinho. Ela vai ali e ela aceita. Então, Jesus vai dizer: por causa do que acabaste de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. E de fato o Evangelho vai dizer que ela volta para casa e constata. Este é um texto muito complexo. Por quê? Algumas pessoas pensam assim, que Jesus está então dando essa resposta para provocar a fé desta mulher, para que ela cresça. Não se rejeita totalmente essa possibilidade, mas esse modo de agir é sobretudo presente no Evangelho de João, não nos sinóticos. No Evangelho de João, Jesus, antes de cada um dos sinais, ele provoca, por exemplo, com a mãe de Jesus em Caná da Galileia: mulher, a minha hora ainda não chegou. E isso em todos os outros sinais. Então, que provoca a pessoa a um caminho de fé. Mas aqui, e eu sou desse parecer, é Jesus que é transformado por essa mulher. Ele está no território de Tiro e de Sidônia, e é essa mulher que vai dizer para ele: o Senhor é Salvador também nosso. E assim Jesus vai ficar ali nos próximos episódios do Evangelho e vai fazer milagres. A oração de hoje diz: celebrando a festa de Santa Escolástica, nós os pedimos, ó Deus,
a graça de imitá-la, servindo-vos com caridade perfeita e alegrando-nos com os sinais do vosso amor. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.